Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nesta carta, o apóstolo Paulo escreve sobre seu relacionamento com a igreja de Corinto e as dificuldades que alguns falsos profetas haviam trazido ao seu ministério. E Paulo ele tinha um jeito bem peculiar, aquele jeito bem oriental de chamar a atenção. Primeiro ele faz uma abordagem básica, depois ele faz um elogio, depois ele começa a fazer colocações, comparações, no final dá um puxão, dá um beliscão assim para a pessoa ver, olha, você fez errado. Então um jeito bem peculiar de conversar, de orientar, de chamar a atenção. E a gente vai vendo que as dificuldades com relação aos falsos profetas sempre existiu. E os falsos profetas eram o quê? Médiuns obsidiados que queriam fazer com que as suas mensagens valessem como regra de conduta, como instrução para aquele grupo de pessoas. E essa era a grande luta de Paulo, era a grande dificuldade que Paulo enfrentava junto à comunidade onde ele servia, onde ele trabalhava. Capítulo 1 de 2 aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Então, toda aquela região, no entorno de Corinto, ele se dirigia àquela palavra, se dirigia àquela orientação. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, ele oferece a paz da parte de Deus, mas ele jamais esquecia que Deus é nosso Pai e Jesus Cristo também era o principal organizador daquele sentimento de amor e de paz pelo qual ele vibrava pelos coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nosso Pai e principalmente Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando Deus naquele patamar superior onde nós devemos sempre colocá-lo. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então ele traz para nós a oportunidade de fazermos a reflexão que temos que procurar consolar aqueles que sofrem, esclarecer aqueles irmãos, assim como também somos consolados por Deus. Somos iluminados, somos amparados pelo Pai de amor e de bondade. Então, são caminhos de ida e volta, caminhos de dois sentidos, que nos traz a oportunidade de refletirmos da grandeza de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou, se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, supondo com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E aqui ele traz para a gente o quê? Todos nós temos bastante atribulação, bastante aflição por seguirmos o Cristo. Porque a partir do momento que a gente segue o Cristo, a gente já se sente incomodado com a fome do outro, com a miséria do outro, com as dificuldades do outro. E isso vem atribulações para nós. Da mesma forma, tem outras tribulações de nível éticos e morais que nos assolam a consciência, a culpa de um passado, as situações que a gente gostaria de vivenciar e não conseguimos. Então, vai sempre passando para nós as situações que cada um de nós sabemos o que estamos vivenciando. Por outro lado, ele traz para nós também que são abundantes a consolação do Cristo para nós. Aqueles que carregam seus jugos e auxiliam seus irmãos são meus amados meus, são os bens amados meus. Mostrando para nós que precisamos nos ajustar, carregar nosso fardo e estendermos a mão para ajudar nossos irmãos que estão mais enfraquecidos do que nós. Então, são formas de consolação no Evangelho que existe para todos nós compreendermos a importância de treinarmos a seguir pelos caminhos redentores do bem.
E também temos as tribulações, porque é exatamente nessas tribulações que a nossa consolação é entender que estaremos salvos. Salvos de quê? De termos quitado nossa dívida. Por isso nós passamos por certas situações, por certas tribulações. Processo obsessivo, processos de vibrações das mais antagônicas, ou seja, todas as situações, as complicações que aparecem no meio do caminho para nós, tem toda uma situação que vai nos conduzindo para fazermos as devidas reflexões e procurarmos, então, compreender e entender os caminhos que devemos seguir para alcançar a vinha do Senhor. Por isso, precisamos saber suportar com paciência as aflições. Porque nós padecemos, todos nós padecemos aflições, todos nós passamos por momentos difíceis. E essa é uma consolação ao sabermos que, suportando bem essas tribulações, nós estaremos salvos nas próximas existências, seja no plano espiritual, seja na próxima reencarnação, das dores, dos sofrimentos que já quitamos com aquilo que vivenciamos hoje. E algumas delas, se a gente perseverar em oração, conforme ele vai mostrar, nós vamos superar. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Se todos nós que estamos trabalhando dentro da seara do Cristo participamos de certas aflições, de certas dores, também passaremos por outras situações de amor, de paz e de confraternização entre nós, e sabendo que todas essas aflições quitam dívidas do passado e a gente, então, se eleva espiritualmente. Lembrando que Paulo, mais à frente, ele vai dizer: depois que fostes iluminados, suportais grandes provas e tribulações. Então, à medida que a gente vai compreendendo o Evangelho, nós vamos tendo força para superarmos as dificuldades que nos são encaminhadas, para vencermos a nós mesmos e criarmos condições de sintonizar com as forças do bem e buscarmos o melhor para nós. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. E aqui ele está dizendo que as tribulações que estava vivendo lá na Ásia, as dificuldades que o pessoal onde hoje é a Anatólia, né, a península que constitui o país da Turquia, que ali chama de Galácia. Então, aquelas tribulações da Ásia eram bem maiores, bem mais difíceis do que aquelas que Corinto estava vivenciando. Então, eles teriam que ter força. E ali ele já estava assim, ficando desesperado, perdendo a esperança de suportar todas aquelas situações. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações para nós, para que, pela mercê das muitas pessoas que foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Ele convida as pessoas para fazer as orações, convida as pessoas para se unirem em oração. Então, todos devem procurar se unir em prol de uma oração, todos devem procurar se unir em prol de um ideal melhor, todos têm que procurar, então, fazer-se melhor para a construção íntima de um mundo melhor para o amanhã, de luz, de paz e de fraternidade. Trabalhemos, pois, por nos aperfeiçoar, por nos melhorar, por construirmos a nossa força íntima, construirmos os nossos ideais superiores e procurarmos estar sempre com o coração voltado para o bem, com o coração voltado para a luz, com o coração voltado para as forças do amor e da paz. E que não podemos confiar em nós mesmos e uns nos outros, mas confiar acima de tudo em Deus e em Jesus.
Porque Deus vai nos impulsionar para as forças do bem, Deus vai nos impulsionar para as realizações do bem. Então, a principal lição aqui, sabendo que nós vamos passar por tribulações, não podemos confiarmos uns nos outros, mas em Deus e em Jesus, e todos sim unidos em oração, buscando nos fortalecer todo, pedindo ajuda a Jesus, ajuda a Deus. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. A partir do momento que nós procuremos colocar nossa consciência no sentimento de simplicidade e sinceridade perante Deus, lembrando que a nossa consciência é que vai fazer todo o juízo da nossa existência inteira, e aí não procurar sabedoria carnal, mas procurar a bênção divina, a graça de Deus, para que a gente possa passar por todas as situações adversas e nos unir cada vez mais para as realizações superiores da alma. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também conheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Tudo que ele fala para eles, ou que ele traz para nós já sabemos. Precisamos aprender a praticar o Evangelho de Jesus. E para isso precisamos saber reconhecer nossos erros, olhar para as nossas imperfeições, mirar um universo melhor e procurarmos então trabalhar intimamente para nos fazermos melhores. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Todo momento nós estamos passando por aquelas pequenas glórias que o mundo traz para nós, que a vida traz para nós. Todo momento nós estamos passando por aquelas situações que a gente fala assim, graças a Deus, superei mais essa adversidade. Graças a Deus, consegui superar as minhas imperfeições, superar minhas tendências ruins. Então, essa é uma glória que traz para nós a luta de cada dia perante Deus. Mas essa glória não é só nossa. Pertence a Jesus, porque no dia fatal que chegará para todos nós, será relembrada pela nossa essência para sorvermos as bênçãos do Cristo e ascendermos para o mundo de luz. Lógico que ele não está falando assim que você vai morrer. Ele fala assim, olha, também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. É o quê? No dia da passagem. É o dia que você tem que prestar contas a Deus de todos os atributos da sua consciência. Então todas as suas glórias, todas as suas vitórias devem ser bem guardadas, bem lembradas para esse momento. E com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesse uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia e outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judeia. Então, ele fala que ele tinha que ir em Corinto, conversar com eles, ir a Macedônia, voltar a Corinto, e depois essas pessoas de Corinto ir com ele até a Judeia. Fazer uma peregrinação pelas terras da Judeia, para se fortalecerem nas bênçãos de Jesus, para se fortalecerem na fonte do Evangelho, nascente, na fonte onde todas aquelas vibrações de Jesus que ainda existia, e talvez exista até hoje, impregnada em cada grão de areia daquela região onde o Mestre pisou. E, deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim e sim não, não? Quando ele fala isso, ele está falando da sinceridade do seu sentimento, da vontade dele ir lá, embora não estivesse podendo naquele momento. Estar junto com eles, exortá-los para crescer no Evangelho, exortá-lo para sorver a essência do Evangelho e procurar assim crescer e aperfeiçoarem. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim,
e não. Ou seja, ele sempre fala sim, isso pode, não, isso não pode, sempre com sinceridade. Tal qual Deus é fiel a todos nós, ele também procurava ser fiel a eles, mostrando as coisas que eram boas, separando, ajudando-os a separar as coisas que eram ruins. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Não era para deixar dúvida, era para entender que eles estavam mostrando que o ensinamento do Cristo era a fonte de esperança, de fraternidade e de luz. Aquele momento era o momento de elevação dos sentimentos de todos para sorverem as bênçãos do Senhor. E eles deveriam então guardar esses ensinamentos e praticarem. Porque para Jesus, as verdades só têm o sim. Não tem meio termo. Por todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. As promessas que Jesus trouxe para nós são aquelas promessas de Deus que ele trouxe para a gente vivê-las e senti-las como ele viveu e sentiu cada uma daquelas palavras que ele ensinou. É uma luta hercúlea que nós temos que estabelecer para nos tornarmos melhores, para impulsionar nossos caminhos pela direção dos melhores sentimentos, pela direção do amor e da paz. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Jesus, ao trazer seus ensinamentos, ao caminhar entre nós, deixou-nos essa unção divina, portanto, que dividiu o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, a nossa consciência nos cobra mais, nos impõe certas verdades que devemos seguir para caminharmos com segurança na direção do Altíssimo. Não tem mais meio termo, não tem mais possibilidade de cometermos erros. Temos que seguir, firmes e convictos, sempre na direção dos bons sentimentos, para desenvolver o amor e a paz em nossas vidas. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. A partir desse momento que Jesus vem ao mundo, nós temos que entender que antes de um corpo material, nós somos um espírito. E esse espírito tem que conduzir o corpo material com dignidade, para podermos crescer e seguirmos os ensinamentos do Pai com amor, fraternidade e paz. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenho domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis de pé. Todos nós estamos em pé pela fé que temos na vida, pela fé que temos em Deus. E ele dizendo que mandava simplesmente a carta. Porque seria um puxão de orelha bem mais forte se ele fosse lá vê-los cometendo certos erros ou dando asas à imaginação para que certos erros fossem cometidos sem uma cobrança mais rigorosa, sem uma cobrança mais impositiva. Portanto, todos nós precisamos aprender a valorizar a vida, valorizar os ensinamentos do Cristo para nos aperfeiçoarmos para a caminhada evolutiva que precisamos empreender. Paz e luz a todos, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos lares, em nossos corações, iluminando nossos caminhos para que a eternidade brilhe em nossas vidas.